Pai do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em 1 Samuel 17, 24. Vai falar assim, 24. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar aqui, né? De Golias. A palavra do Senhor vai falar que o exército de Israel, né, estava ali em ordem de batalha, né, contra os filisteus. E no meio dos filisteus existia, né, esse gigante Golias. E a palavra do Senhor também vai falar que o exército ali de Israel, né, eles temiam aquele homem. A palavra do Senhor vai falar que ele era, né, um homem muito grande. E ele ali assustava aquele povo, amedrontava. E através dessa palavra que o Senhor já começa falando conosco. Quem tem sido esse gigante que tem se levantado contra a nossa vida, nos afrontando e nos amedrontando? E nós muitas vezes agindo como o exército aqui de Saul, amedrontando ali, amedrontado diante, né, desse gigante, amedrontado diante dessa situação. E o Senhor falando conosco, né? Não fuja do gigante, faça como Davi. Bata de frente com o gigante e vence essa batalha, vence essa luta, porque eu já te dei vitória, assim como eu dei a vitória a Davi. Irmãos, tem situações, né? Tem levantes, tem guerras que se levantam contra a nossa vida, que nós nos amedrontamos, damos lugar ao medo e não saímos do lugar. O Senhor está falando conosco através dessa palavra. Se você não enfrentar esse gigante, você não vai sair do lugar. Porque esse gigante vem de uma maneira tão grande que nos amedronta, nos assusta, assim como fazia com esse exército aqui de Saul. E o Senhor está falando, não olha para o tamanho do gigante, não. Olha para o tamanho do teu Deus, o teu Deus é maior. E se ele permitiu com que esse gigante viesse te afrontar, é porque ele sabe que você tem capacidade de vencer esse gigante. Irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali nesse meio, né? Em meio àquele povo, aquele exército ali amedrontado, levantou-se Davi. Davi, ele era ainda muito jovem, né? Muito moço. Mas ele tinha o Espírito de Deus, um espírito de coragem. É esse espírito que o Senhor libera, né? Sobre as nossas vidas hoje. Então, somente se levanta, né? Como Davi. Se disponha, né? A ir contra esse gigante e vencer. A palavra do Senhor vai falar que Davi, vendo aquela afronta ali, ele se levantou para poder, né? Ir de encontro àquele gigante, para poder tirar aquela afronta ali do exército, né, de Israel. E a palavra do Senhor vai falar que o irmão dele, né, ali foi o primeiro a se levantar contra ele, né, falando que ele queria se aparecer, mandando ele cuidar das ovelhas, né, do pai dele. E o Senhor também fala conosco, né, através dessa palavra. Tem pessoas que ela se amedronta, ela não tem coragem de ir, mas se você se dispuser a ir, ela vai se levantar contra a sua vida, porque ela nem tem coragem de ir e nem quer que você vá. Então, se levante, não dê ouvidos, né, à voz, né, de gente invejosa, de gente que não tem capacidade. E a palavra do Senhor vai falar que Davi, né, ele se levantou para ir. E quando ele se levantou para ir, foram falar, né, para Saul. E Saul mandou chamar. E Saul mandou chamar porque não tinha ninguém no seu exército, né, que se levantasse e se dispusesse aí, né, enfrentar aquele gigante. E quando Davi chegou diante de Saul, a palavra do Senhor vai falar que Saul falou: não, você não consegue, não. Olhou, né, para a aparência de Davi. E quantas pessoas, né, olha para a nossa aparência e nos despreza, né? E não coloca fé que somos capazes. Muitas vezes, nem nós mesmos, né, colocamos fé que somos capazes, porque damos ouvidos, né, à voz de pessoas que nos desmotivam. Mas a palavra do Senhor vai falar que quando Saul falou que ele não conseguiria, porque Golias ele era
ele era homem de guerra, né, desde a sua mocidade, além de ser um homem, né, muito grande. A palavra do Senhor vai falar que Davi começou a falar para ele, né, as batalhas que ele já tinha vencido ali só ele Deus. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele falou que já tinha matado um urso, já tinha matado um leão, ali no seu secreto mesmo, só ele e o Senhor, sem ninguém ver, sem plateia. E quando Saul ouviu, né, aquelas palavras, Saul ele permitiu, né, porque ele não estava tendo opção, ninguém mais tinha se disponibilizado aí contra o gigante. E quando Saul, né, permitiu, a palavra do Senhor vai falar que Saul vestiu a Davi, né, com as suas vestiduras ali, né, de guerreiro. Mas quando ele vestiu Davi, Davi não conseguia nem andar. E se Davi tivesse ido com as armaduras de Saul, ele tinha morrido no campo de batalha, porque ele não se movimentava. O gigante vinha contra ele e ele não tinha movimento com aquelas armaduras. E o que o Senhor também fala conosco, né, através dessa palavra? Que o que é de outro não vai servir em você. Você não tem que se espelhar em ninguém. Você não tem que querer pregar como fulano prega, ciclano prega. Não. Você tem que deixar o Senhor te usar da maneira que você é. Você tem que ter a sua própria essência. Você não tem que se espelhar em outra pessoa para querer imitar. Você pode até se espelhar, né, para tirar coisas boas, né, mas não querer imitar, porque ninguém é igual a ninguém. Cada quem tem sua própria essência. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar que assim Davi fez. Ele tirou aquela armadura ali de Saul e foi com a sua armadura espiritual, né, que era o Senhor. E a palavra do Senhor vai falar que Golias, né, muito bem equipado ali com suas armaduras, com seu escudeiro, e Davi, né, com a pedrinha e a funda na mão. E foi até aquele gigante, e a palavra do Senhor vai falar que ali aquele gigante ia, né, afrontando ele, falando que ia matar ele, que ia dar a carne dele, né, os animais do campo, as aves dos céus. E Davi ali não se deixou amedrontar, né, por aquelas palavras daquele gigante. Aquele gigante falava aquele ali para tentar intimidar Davi, para tentar amedrontar Davi. Só que ele não conseguiu, porque Davi tinha o Espírito do Senhor. E Davi era corajoso e confiava no Senhor. Confiava que aquela guerra não era dele, sim do Senhor. E é assim que temos que fazer, confiar que as nossas guerras não são nossas, mas do Senhor. É o Senhor quem vence as nossas guerras. E Davi ali pegou, né, aquela fundinha, aquela pedra ali dele. E a palavra do Senhor vai falar que ele lançou ali aquela pedra naquele gigante. A pedra cravou, né, na testa daquele gigante. E aquele gigante veio a cair. E quando aquele gigante caiu, Davi ele não perdeu a oportunidade. A palavra do Senhor vai falar que ele se lançou, né, contra aquele gigante, tirou a espada daquele gigante da bainha dele e cortou a cabeça daquele gigante com a própria espada daquele gigante. Então Davi ele não precisou das armaduras de Saul. O Senhor já tinha preparado a própria espada do gigante para ele cortar a cabeça daquele gigante e ter vitória. E o que o Senhor fala conosco através dessa palavra? Não importa o tamanho do gigante não que tem se levantado contra a sua vida. Faça como Davi, vai em o nome do Senhor. Olha, Senhor, eu não tenho armadura, eu não tenho preparação assim humana, mas tenho dos céus, que é a mais importante. E eu vou em teu nome, eu vou vencer esse gigante. Então não importa qual gigante que tem se levantado contra a sua vida. Faça como Davi, em frente no nome do Senhor, que você vai ter vitória. Esse gigante que se levantou contra a sua vida pode ser uma enfermidade, pode ser uma situação financeira que você não está sabendo como lidar, uma situação no seu casamento, eu não sei, não importa. Quem tem que saber é você e o Senhor e colocar, né, diante do Senhor e falar, Senhor, eu vou enfrentar esse gigante, eu vou ter vitória. Porque Davi, ele era improvável, além dele não ter experiência, né, em guerras,
tinha muitos guerreiros ali experientes e nenhum teve coragem de enfrentar. Mas aquele improvável foi quem foi lá, enfrentou e ganhou aquela batalha ali, né? Para o exército de Israel. E o Senhor fala conosco também através dessa palavra. Não importa qual gigante e nem importa se você é improvável, assim como Davi era. E se você for improvável, melhor ainda, porque o Senhor glorifica o nome dele na sua vida e ele fala. Então somente faça como Davi, confie no Senhor, tenha coragem que você vai vencer esse gigante em o nome de Jesus. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Davi ali foi, né? E falou, né, que aquele gigante ali, ele não ia conseguir, né, desmotivar o povo não, que o povo, né, era um povo do Deus vivo, do Deus de Israel, né, do Senhor dos exércitos, e ali ele confiou e ganhou aquela batalha ali. O Senhor fala conosco, confia que você também vai vencer. Não importa o tamanho da batalha, não importa o tamanho do gigante que se levantou, mas o Senhor vai te dar vitória. Então somente se levante como Davi fez e enfrente esse gigante. Deixe o medo de lado, deixe o temor de lado e vai em nome do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu para compartilhar com os irmãos. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, obrigada porque o Senhor fala conosco. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Gratidão, e desde já eu te peço, onde essa palavra chegasse, que o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo. E que o Senhor venha estar também suprindo toda a nossa necessidade. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, teve um barulhinho aí, né? São meus cachorros. Às vezes eles ficam brincando, né? E faz um pouquinho de barulho, mas que os irmãos não venham, né? Ligar para esse barulhinho não, mas tão somente prestar, né, atenção só na palavra. Amém?